Psicologia da gestação. Todos conhecemos os famosos 3 trimestres da gestação. A primeira fase é aquela mais difícil do ponto de vista fisiológico, porque acontecem inúmeras mudanças, a mulher fica mais cansada, pode ter enjoo, etc. É uma fase em que vários hormônios começam a atuar e pode naturalmente afetar o psicológico também. Temos a segunda fase, que é aquela da estabilização das emoções, do assentar-se na gestação, sentir-se mais à vontade, e a terceira parte, a terceira fase, que é o terceiro trimestre, que prepara para o parto, em que surgem novas questões, como, por exemplo, como vai ser meu parto, o que vai acontecer, como será depois e etc. Essas são as fases com base na fisiologia, nas mudanças do corpo, né, na mulher. Vamos falar das fases psicológicas. Elas são afetadas, obviamente, do hormonal, mas eu quero dar um passo além. Eu quero ver as dimensões psicoespirituais que estão envolvidas. Falo em fases psicológicas não no sentido linear, que uma coisa segue a outra, assim, de A vamos para B, de B para C, etc. Entretanto, não deixa de ter uma linearidade esse processo, ou seja, tem coisas que pressupõem outras coisas. Por outro lado, se trata realmente de aspectos psicológicos que estão presentes durante a gravidez e que podem retornar em diferentes momentos da gravidez, de uma forma mais aprofundada, mais objetiva, mais intensa, dependendo do processo que a mulher está vivendo. E quando eu falo na psicologia da gestação, eu estou me referindo à psicologia baseada nos arquétipos femininos, que é uma coisa que eu criei, porque eu acho os arquétipos femininos extremamente úteis para a gente compreender o feminino em suas diferentes facetas. Então, o que eu fiz para a psicologia da gestação foi aplicar esses arquétipos femininos na gestação. Pelo que eu já sei de gestação, estudos, experiência própria, eu tenho uma certa bagagem com isso e apliquei os conhecimentos de psicologia arquetípica para a gravidez. Então, eu me refiro às 7 deusas, que seriam os 7 arquétipos. E como eles estariam presentes, então, na gravidez? Em 7 diferentes fases ou aspectos da gestação, do período gestacional até o parto, incluindo o parto. Então, vou dar aqui uma brevíssima apresentação. Para maiores aprofundamentos, ver o meu livro Empoderando as Mulheres, Psicologia Pré-Natal. Então, a primeira fase é aquela do recolhimento, que está bem presente no primeiro trimestre. É o voltar-se para dentro para ficar consigo, corresponde ao momento em que a gente está com mais sono, a gente precisa realmente parar. E é um momento de parada também em senso mental e físico, o que promove um parar no sentido de reavaliar, de refletir, que é essencial para a gente começar uma nova vida. E, no fundo, uma das grandes questões da gravidez é que depois que um bebê nasce, nós temos que mudar nossas vidas. Uma série de projetos precisam ser adiados, modificados, e para que todo esse processo ocorra, precisamos de um momento de introspecção. Uma segunda etapa ou aspecto psicológico da gestação é o confronto com o que é para nós maternidade, o que nos vem da relação que temos com nossa mãe. E nos vem em duas formas, nos vem como ideia, ou seja, nossa mãe é um modelo de maternidade para nós, nossa mãe representa o modelo de mulher, mãe, que nós gostaríamos de ser, e nos vem no segundo modo, que é mais profundo do que isso, este não é conceitual, que é qual foi a minha vivência como filha e como mãe. E esta mãe, na minha vivência, eu me sinto por esta mãe autorizada a ser mãe, porque a gravidez nos leva a uma transição de filha para mãe, o que não é uma coisa tão óbvia, o que o corpo faz tão facilmente,
não é tão simples no plano psicológico. E essa autorização interior a ser mãe nos vem, em parte, em boa parte, pelo tipo de relação que nós temos com nossa mãe. E é preciso averiguar essas coisas. Uma terceira etapa e fase psicológica, aspecto, vem da nossa, se situa, vamos dizer assim, na nossa mente. Hoje em dia, a gente está ouvindo de todos os lados falar em humanização do parto, o que significa que nos cabe recolher algumas informações. Nos cabe usar nossa inteligência e começar a averiguar, a conferir informações, a buscar, a pesquisar. E nesse processo nós vamos nos deparar com alguns limites, entre aspas, ou hábitos que temos que nos limitam, que é a gente não se sentir autorizada, no caso, a questionar um médico, não se sentir autorizada a questionar verdades socialmente aceitas, né? Então é um momento em que a gente precisa retomar um pouco as rédeas no sentido de nos responsabilizar pela nossa gestação, pelo nosso parto e pela nossa maternidade. Uma quarta fase nasce quando a gente foca a nossa sensibilidade. Nós somos seres extremamente sensíveis, mais do que percebemos. Na gravidez, graças também ao processo hormonal, esta sensibilidade aflora mais inteiramente e ela tem um sentido evolutivo também. A sensibilidade das mães serve para proteger a prole. Então, não devemos temer esta sensibilidade, mas nos abrir a ela, ou seja, aceitá-la e valorizá-la e fazê-la ser valorizada pelos outros. Nem tudo que a grávida apresenta é entre aspas, mimo. E é importante não canalizar para esse lado, não interpretar como mimo algo que pode ser, na verdade, importante e profundo. Uma quinta fase é aquela da profundidade, do mergulhar em si. Por quê? Entre o recolher informações e o sentir, nós começamos a ter várias questões internas que se mexem. O que significa? Nós somos tocadas por várias questões. Ao questionar um médico, nós nos perguntamos se temos o direito. Ao sentir coisas, ao perceber e a nos responsabilizar pelo que sentimos e pela nossa sensibilidade, nos deparamos com preconceitos, com medo de incomodar, com a dificuldade de nos autorizar a sermos e a vivermos uma nova fase da nossa vida. Então, é preciso que façamos um pouco as contas com algumas questões interiores que ficaram irresolvidas. Tem questões internas a serem solucionadas e essa é uma das partes mais difíceis. Mais difíceis, porque não existe o hábito de se olhar para dentro. Não existe o hábito de estar consigo, quando gravidez é muitas vezes isso, estar consigo. E quando geralmente os principais problemas que ocorrem no parto, o que a gente pode chamar de distócias emocionais, são devidas a problemas, a questões psicológicas de ordem emocional profunda que não foram trabalhadas durante a gestação e que afloram na hora H do parto, nos atrapalhando, nos traindo, nos pegando de surpresa e criando problemas. Não são todas as questões que nós vamos ter que enfrentar, não. Tem algumas coisas que vão emergir durante a gravidez. E são estas que nós precisamos ter coragem de olhar, de prestar ouvidos, de acolher e trabalhar. E geralmente algumas boas sessões de terapia são importantíssimas. E é preciso começar também a parar de ter medo da terapia. Terapia é um processo de autoconhecimento, é uma escola, é uma orientação para se conhecer. Ninguém ensina isso, os pais não ensinam, as escolas não ensinam, então a gente tem que aprender isso em algum lugar.
E é um trabalho que se faz individualmente, porque cada ser é único e a gente precisa ter um guia nessa jornada interna, e na verdade, essa é a função da terapia. A sexta etapa é, nesse processo de autodescoberta, de desatamento de nós chegamos a um lugar, ou deveríamos conseguir chegar a um lugar em que podemos nos libertar de todas as amarras, de todas as imposições externas. E isso vale tanto para aquela mulher que vai fazer cesárea, porque assim todo mundo faz, como para aquela que vai fazer parto domiciliar, porque agora está na moda o parto domiciliar. Em ambos os casos, se trata de um tem que ser porque vai ficar bonito assim. E não está calcado na minha realidade, naquilo que realmente eu quero fazer, como que eu vou fazer, como que eu posso fazer, quais são as minhas condições e etc, etc. Então, é preciso um momento de libertação do olhar externo, da influência externa, do molde externo, para que a gente possa encontrar o que realmente a gente quer, como a gente quer, e nos entregarmos, inclusive, tendo fé no processo, porque de qualquer forma não vamos ter nenhuma garantia. E aí entra a sétima fase, que é a fase do empoderamento. Empoderamento verdadeiro só pode vir quando a gente está centrada e fincadas, com raízes fundas no nosso ser. Não adianta eu querer uma coisa da boca para fora, me convencer, ler milhões de livros. Eu preciso sentir essa realidade viva dentro de mim, independentemente do que dizem as vizinhas, do que dizem as listas de discussões, Facebook, a evidência científica, independentemente de qualquer coisa. Eu tenho que estar inteira nessa decisão, não só com o meu neocórtex. E aí é o empoderamento. Nessas questões todas que eu enumerei, aparecem questões de gênero, porque obviamente a mulher está aqui se rebelando contra autoridades externas que a colocam no lugar de submissão e que são autoridades seculares. Existe um problema, existe uma questão de cidadania, porque novamente a mulher, as autoridades sociais tiram o poder do cidadão e a harmonização promove uma atitude ativa, proativa do cidadão, que exige um serviço de qualidade. E estamos questionando uma série de situações sociais de longa data que vem a mulher, que colocam a mulher sempre no lugar limitado. A humanização e feminismo são duas dimensões que andam de braços dados. Termina por aqui essa videoaula. Eu agradeço a todos. Bom trabalho.